Olá, sejam todos bem-vindos ao Vozes da Inclusão, um lugar de acolhimento e informação. Eu sou Janaína, hoje eu estou aqui sozinha, a minha amiga Flávia, apresentadora também junto comigo, a rede de apoio dela falhou hoje, e eu estou aqui. Eu estou vestindo uma camisa branca, por cima uma blusinha bege, com o cabelo ondulado, acessórios prateados, com batom um pouco rosa, tenho a pele branca. Atrás de mim tem um estúdio, os livros, na minha frente está um microfone. E eu tô aqui hoje com um querido, um doutor, ele é neurocirurgião e ele virou neurocirurgião do Gabriel e virou amigo agora. E a gente já tá aqui horas conversando antes de começar. Eu tô super feliz com a presença dele. E antes eu quero agradecer também os nossos patrocinadores, agradecer a Easy Cosméticos, que deixa essa mulherada que vem aí, essas mamães mais bonitas ainda com os produtos. Agradecer a AfoKids, que é a empresa de órteses que ajuda, auxilia na marcha das nossas crianças. Agradecer a TX, que é a empresa que a gente grava também, o estúdio que a gente grava aqui em São Paulo. E é isso. E eu quero agradecer a presença de você, doutor Francisco Alencar. Seja muito bem-vindo. As mamães clamam pela sua presença. Bem-vindo, doutor. De fato, eu também estou feliz, muito feliz aqui. Deixa eu me apresentar também. Isso. Eu sou branco aqui, mas tenho uma barba ficando branca também, um pouquinho. Tenho um microfone preto aqui na minha frente. Tô com um blazer assim meio bege, um pouquinho cinza e uma camisa preta. Mas eu estou à disposição. A cor é da oportunidade. Estou à disposição, né? Estou feliz de estar aqui. Eu quero mesmo é contribuir. Me pergunta que eu responderei. Isso mesmo, é muita informação, né? A gente estava conversando aqui antes nos bastidores que o que falta é informação de qualidade e é isso que a gente está trazendo para vocês. Antes de começar, eu quero mostrar que sim, ele faz parte da minha história, da história do meu filho, no livro, no livro do Gabriel, Menino Sorriso, que todo mundo conhece. Essa cicatriz aqui, ó, nas costas do Gabriel, é a marca do Dr. Francisco Alencar. E é uma marca, assim, do sucesso, da vitória, da esperança. Nossa, acho que eu vou começar a ficar emocionada. É bom se emocionar. Mas é muito importante, assim, é uma cirurgia difícil e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Então, para começar, vamos começar o que é a risotomia, doutor? Olha, pergunta boa. Falar de risotomia, eu gosto sempre de trabalhar essa palavra, Uhum, risotomia. Vamos dar o nome todo? vamos, Risotomia, dorsal, seletiva. isso. É estranho, né? Mas se a gente divide essa palavra, de fato fica bem fácil. Riso é raiz, raiz nervosa. Uhum, Tomia é um corte cirúrgico. Então, se a gente junta essas duas partes da palavra, dá risotomia. Então, toda vez que vocês ouvirem citomia, como craniotomia, é um corte uhum, cirúrgico no crânio. uhum, Risotomia é um corte cirúrgico de uma raiz nervosa. Então, vamos começando a ficar uhum, bem simples. Então, risotomia é um procedimento cirúrgico onde a gente, de forma muito planejada, muito bem realizada, muito bem assessorada, como é a uhum. equipe de monitorização, de fisioterapeuta neurofuncional, com um microscópio muito bom, a Sim. gente executa pequenos cortes em parte de alguns nervos para a gente reduzir, modular a espasticidade, principalmente numa criança, não é só para criança, mas principalmente criança, que essa espasticidade é aquela rigidez muscular que a gente percebe na criança com paralisia cerebral, Uhum. frequente, mais de 90% das crianças com paralisia cerebral Nossa. vai ter uma rigidez muscular. Então, é muito importante que as famílias fiquem atentas, uma vez tendo diagnóstico de paralisia cerebral nos seus filhos, atento ao que pode desenvolver uma rigidez muscular e essa rigidez, ela deforma. Uhum. Mas espasticidade não é sinônimo de força, né? E aí, espasticidade, às vezes, essa rigidez, muitas vezes é tido na fase inicial que a criança está ficando fortinha. Uhum. De fato, ela está ficando durinha, não é forte. Porque o Isso. forte seria a força. Então, ela está ficando dura porque ela vai ficando rígida gradativamente. Aí você vê, muitas vezes, a criança começa a ficar com os pezinhos um pouquinho mais em ponta, isso vai Uhum. ficando mais em ponta, com dificuldade de apoiar os pezinhos. Às vezes, as coxinhas vão apertando e muitas vezes cruzam a perna para a outra.
A gente usa às vezes até a expressão pernas em postura de tesoura, que de fato faz um cruzamento. Uhum. E a criança começou a ficar um pouco rígida, uma criança Hum. paracerebral, tem que ser visto prontamente, porque isso pode ser o começo da espasticidade. Uhum. E aí é que entra a necessidade de uma gestão terapêutica. Se a Uhum. gente consegue pegar uma criança na fase bem inicial dessa rigidez, que aparentemente podia se pensar que era força, Uhum. mas é uma rigidez que funcionalmente, você vê que a criança ela é durinha, mas ela não tem um desempenho muito fraco. Uhum. A gente começa a tratar de forma adequada. O Uhum. que que é forma ade... O que que é tratar uma criança com rigidez muscular, chamar espasticidade de forma adequada? Uhum. Tratamento certo na hora certa. Se a gente Uhum. pega bem no início, como é uma tensão muscular, são espasmos musculares, a gente pode ser o momento de entrar com medicamento relaxante muscular oral. Hum. Exemplo, baclofeno. Lacofeno. É um Uhum. medicamento que é o que mais se usa. Uhum. Então, a cirurgia, ela é indicada em que período, mais ou menos, da idade da criança? Idade. Ah, É bom essa questão da idade, é, né? Então, eu vou só completar. tá. Tá? Risotomia, Tem então, uma ordem, uma sequência? tem. Tem? Então, a Ah, então vamos lá. risotomia é esse procedimento neurocirúrgico funcional Uhum. de alta complexidade, de extrema responsabilidade. Uhum. Por que isso? Porque a gente precisa cortar nervos. Você imaginou se a gente cortar mais? Você Uhum. imaginou o nível de responsabilidade? Sim. Que a gente precisa ter uma equipe de profissionais da reabilitação, fisioterapeutas neurofuncionais, principalmente, uma equipe de ortopedia pediátrica em apoio, para a gente decidir o momento certo, a forma certa de fazer o tratamento. Uhum. Então, é um procedimento de reabilitação. Então, não faz sentido Uhum. o neurocirurgião isoladamente Uhum. decidir lá, eu vou cortar tantos por cento daqueles nervos. Uhum. Vai dar errado. Uhum. O neurocirurgião, no meu ponto de vista, ele vai entrar de forma complementar à Uhum. equipe de reabilitação e Uhum. vai, junto com a equipe de reabilitação, decidir o percentual que precisa ser cortado para ser melhor. Esse O é a sua percentual que tem que, equipe, é o né? percentual que tem que ficar. De Uhum. fato, nós temos uma equipe, mas Isso. quem realmente se quiser se dedicar a fazer risotomia dorsal seletiva tem que Ah, esquecer que está tratando espasticidade e lembrar que aham. está tratando uma pessoa. Aham. Então, a gente trata a criança, o paciente, de acordo com a necessidade dele. Te digo até Hum. mais, às vezes, É. no planejamento, a gente planeja até deixar um pouco de rigidez, dependendo muito do Não, não perfil da dá pra criança. zerar, né? Se zerar, fica cadeirante ou não? Não é isso? Não, de fato, a gente tem que tratar, depois de uma avaliação, o- a ideia é Ah. a risotomia, ela precisa deixar a criança dentro mantendo o reflexo da melhor forma possível. Aquilo que o cérebro não conseguiu Atingir. atingir pelo problema da parede cerebral, que vai gerar um reflexo aumentado, a Hum. risotomia tem que reduzir esse reflexo para deixar o mais próximo, como se Hum. fosse o normal. Uhum. Esse ponto ele é Uhum. muito relativo. Aham. A espasticidade, ela aumenta quanto a criança vai crescendo, mais estímulo é submetida, mais Uhum. contrações musculares, mais rigidez e, se É. você não trata nesse momento, deforma. Então, Uhum. quem E aí é define irreversível? Quando a gente foi no seu consultório fazer a avaliação, assim, a consulta dele foi de 3 horas e foi angustiante, assim, de ver o que aconteceria com meu filho de 4 anos na época, caso eu não tratasse, caso eu não operasse ele. Então, assim, quando a gente viu aquelas imagens, foi, assim, chocante. Assim, o meu marido falou, não, vamos marcar a cirurgia amanhã, porque a gente não quer pagar para ver, né? Mas, é, assim, quando chega nesse ponto, não tem mais o que fazer? Janaína, assim, essa é a pergunta, acho que ela é mais interessante. Talvez tu faça uma pergunta melhor do que essa, mas acho que essa pergunta, porque isso aí é a gente tirar aquela ideia que uma criança com paralisia cerebral está com o destino selado. Eu acho que a Uhum, gente não pode se conformar, pronto. Ela recebeu um destino, um carimbo chamado destino. Eu uhum, acho que nenhuma mãe, nenhuma família que tem uma criança com paralisia cerebral deve aceitar isso
como um Aquela destino. frase que diagnóstico não é destino, né? Diagnóstico não é destino, Isso. mas a gente precisa agir. E o que é agir? Primeiro é informação. Então, Uhum. vou voltar a dizer: uma criança com paralisia cerebral, em até 90% das vezes, vai desenvolver uma rigidez muscular de caráter progressivo, chamada espasticidade, que, se não tratado adequadamente, vai Deforme. deformando progressivamente a criança. Você vê uma criança que está ficando lá com aquela rigidez está aumentando, aumentando. Não No consegue trocar primeiro, não fralda. consegue trocar fralda, daqui a pouco não consegue abrir. Peraí, você já não consegue abrir bem as coxinhas, possivelmente já está na fase avançada da espasticidade que já o músculo já encurtou. Hum, Ah, olha só, poderia ter se tratado só na condição neurológica, agora já tem ortopédica. ortopédica. Mesma coisa, o pezinho tá lá, ficando em ponta, mas no início o pezinho ainda é flexível, móvel. Se Uhum. você não trata adequadamente, vai encurtar. E você precisa o que fazer aqui? Alongamento. E Uhum. aí, se você, continuando ainda, se você não trata ainda nessa fase, vai deformando. Uhum. A É. criança ela não tem a oportunidade, que eu acho que é uma É, palavra boa, oportunidade, é de ter um uma tratamento. condução, um tratamento, um acompanhamento, uma gestão terapêutica Uhum. adequada, ela está entregue ao destino. Uhum. Então, lá na frente, vamos pegar uma criança com paralisia cerebral, que tem espasticidade, pegar Uhum. duas crianças. Tá. Uma, ela recebeu todos os tratamentos para espasticidade no momento certo, tratamento Uhum. certo no momento certo. Uhum. Outra, ela não teve essa oportunidade. E tem Tá. muita criança assim. Sim. Quando tiver com 15 anos de idade, como é que Hum. elas estão? Uma não terá deformidade e uma estará totalmente deformada. Aí é que está a questão. Não é que sou eu quem faz, não, Uhum. é Mas uma aí você equipe. faz a risotomia nesse adolescente de 15 anos para tratar essa deformidade ou não tem mais jeito? A risotomia não tem idade Ah, não para tem mais, idade. só tem Tá. idade para menos. Ah, Assim, tá. qual a idade para fazer a risotomia? Uhum. Eu vou dividir essa questão em idades. Tá. Nós temos a menor idade, que é recomendada, a menor idade em condições específicas, são 2 anos. Tá. Específicas. Lógico, a gente tenta não fazer uma cirurgia, uma risotomia numa criança com 2 anos, até para o Uhum. pós-operatório, a criança ela não tem um entendimento, assim, Uhum. sempre que possível, a gente chega a 3 anos, se Uhum. der, porque tem criança que tem uma espasticidade tão Muito grave que a gente não grande. pode deixar assim, se a gente começou a tratar, e, Uhum. por exemplo, até com toxina botulínica, e a criança não está respondendo, Uhum. então, talvez a gente precise se antecipar. Tá. Aí entra a equipe para tomar a decisão. Então, a menor idade, e Uhum. trata com 2 anos. A idade média, que na maioria das vezes já teria uma recomendação, a maioria, Uhum. 3 anos. Mas eu Uhum. gosto de trabalhar com a melhor idade. Uhum. O que é a melhor idade? A melhor idade é a criança tem a necessidade de fazer a cirurgia, a Uhum. criança tem mais de 2 anos de idade e não Uhum. tem ainda encurtamento. Encurtamento. Pronto. É a Uhum. melhor idade, que pode ser com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos. Depende Uhum. do grau de comprometimento que a espasticidade está causando nesta Uhum. criança, porque varia. Uhum. Então, a melhor idade é antes de qualquer encurtamento. Uhum. Aí, para isso, tem que ter uma É. gestão terapêutica Isso. adequada. Então, para isso, né, as mamães que estão ouvindo a gente, ficar atento, né, nos seus filhos prematuros com paralisia cerebral e levar, né, doutor, ao neurologista, fazer um acompanhamento, ver espasticidade, aplicação de toxina botulínica. Tem diferença de fazer, por exemplo, a mãe que tem medo de fazer a risotomia? Eu fui uma dessas mães. Talvez se eu não tivesse uma parceira ali do lado, não, vamos fazer, porque é, é uma cirurgia neurológica, né? Então, assim, é isso que você falou, você tem que ter uma equipe maravilhosa junto com você, tem todo um planejamento, né, com o Leonardo, que faz ali, mede com os eletrodos, vê quanto que tem, do quanto que é espástico num músculo, no outro, Quantificando, né? quantificando real ali, né, uma tabela. É muito maravilhoso isso. Então, você vê quanto você tem que cortar de cada nervo, né? Isso é perfeito, assim, a tecnologia tá maravilhosa. Vocês estão de parabéns. E eu me perdi. E Mas aí, tendo isso, mesmo tendo isso, eu fiquei na dúvida, porque se corta um nervo errado, perde até o controle de defecar, né? O esfíncter.
Não, mas eu acho que a família, enquanto a família não tiver tido a oportunidade de ter toda a explicação, Sim. o entendimento não deve Uhum. fazer risotomia, porque ela tem Aham. que entender. Por isso que você sabe, você falou, né, a Consulta consulta comigo são demorou. consultas que não, eu só tenho hora para começar, não tenho hora Sim. para terminar. Ela pode ser É. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Enquanto não tiver o entendimento de todo o mecanismo do que nós estamos tratando, que nós estamos tratando uma pessoa que tem uma questão neurológica, uma pessoa que Uhum. tem uma condição de saúde que pode piorar e vai piorar, Uhum. e uma pessoa que precisa ser submetida a um procedimento neurocirúrgico de alta complexidade, com Uhum. riscos naturalmente, Uhum. não deve operar, não está pronto para operar. Uhum. Então, é muito sério, nós estamos falando de um Uhum. procedimento de alta complexidade. Não existe nenhum procedimento cirúrgico que seja isento de risco. Claro. Não existe. E outra questão, um procedimento, uma risotomia dorsal seletiva, onde você corta nervo, até a formação do neurocirurgião é totalmente o oposto. O neurocirurgião, ele é treinado para proteger nervo, para não Uhum. cortar nervo. A Uhum. risotomia, ela é oposta. Então, é um Uhum. procedimento que você precisa cortar nervo. Você vê que Uhum. a responsabilidade é muito grande. Você não pode cortar nem a mais E nem a e menos. nem a menos. Porque se você cortou a mais, não tem mais como rever. Então, essa criança ela vai ter uma perda funcional muito grande, irreversível. Se Uhum. você cortou a menos, dá para dizer assim, menos mal? Eu não gosto disso. Eu acho que, assim, cortar menos vai ficar com a, Continuar com o pé para com a assim, eu já espacidade, conheci tudo. criança que fez a cirurgia e ainda continua e vive de gesso seriado para sempre, porque É, fazer uma recirurgia não é fácil. não é, é, Teoricamente, uma reoperação é possível, sim, mas não é simples. uhum, Então, esse ponto, esse equilíbrio do que é uhum, o que deve ser para aquele paciente, isso aí você precisa ter uma equipe. Precisa uhum. ter uma equipe Aí o experiente. diferencial desse protocolo que vocês têm, né? Especificamente, eu trabalho, me dedico Uhum, a entender e a cuidar de pessoas com paralisia cerebral, uhum, especificamente com espasticidade, e todo dia estudando, e uhum, digo ainda, talvez a gente tenha, acredito, uma das maiores casuísticas de risotomia dorsal seletiva da América Latina, uhum, e para mim toda risotomia é um procedimento muito sério, uhum, muito delicado, com todo um potencial de melhorar a criança, mas com seus riscos junto. Então a gente precisa sempre, uhum, cada família tem que sentar e uhum, explicar exaustivamente. uhum. Então, exaustivamente, Exaustivamente. enquanto a família realmente não entendeu, e eu gosto até de dizer assim, olha, Uhum, pais, que na maioria das vezes os pais estão juntos, vocês serão os porta-vozes da família. uhum, Me explique agora, não sabe disso, me explica como, por uhum. que que você entendeu? Exato. Eu Porque tive que passar para minha mãe, para meu pai. Eu tive que ouvir e falar para as pessoas como que é essa cirurgia, né? então, assim, nós profissionais, a Aham. gente precisa ter realmente paciência e Uhum, cuidar da família para explicar até a família entender, porque a família vai passar, os pais, vai uhum, passar para os demais familiares, uhum, porque uma criança com paralisia cerebral, ela não só tem uma pessoa, ela tem uma rede. uhum. Ela tem uma rede Sim, de precisa ser uma pessoas, aldeia para cuidar de uma criança. que as pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente em Uhum, torno daquela criança. Então a gente precisa entender, explicar com todo esse alinhamento, às vezes porque tem toda a emoção, tem tudo. Você sabe uhum. que, mesmo tendo explicado tudo, decidido tudo, entendido Sim, tudo, no na dia. semana da cirurgia, o que é que a gente faz? Outra consulta. É. A gente sempre faz uma consulta próxima à Uhum, cirurgia, mesmo já uhum, passar por tudo, vai fazer a cirurgia, tá? Então agora vamos ter uma outra consulta para uhum, a gente analisar se está tudo realmente bem alinhado, uhum, bem entendido, o uhum, processo todo, o uhum, passo a passo. uhum, Eu só vejo um jeito de dar certo, é assim. Não tem uhum. outro jeito. É. É com a família entendendo. Por quê? Uma vez, eu sempre digo, uma vez uma criança que eu passo a acompanhar, essa criança eu não estou fazendo um procedimento, eu vou fazer um acompanhamento. Uhum, Então, nós vamos juntos até essa criança ficar um adulto. E uhum. aí, como é que a gente faz? Sim. Então, a gente precisa estar muito alinhado, Uhum, alinhado em expectativa, alinhado assim, explicar que tem risco sim, nós precisamos dizer uhum, que tem risco,
Quando eu pergunto assim, doutor, e risco de infecção? Eu disse, peraí, mas a Eu ia perguntar, risotomia, quais são os riscos da risotomia? risotomia é um procedimento neurocirúrgico de alta complexidade que Uhum, nós fazemos uma técnica minimamente invasiva, normalmente na primeira vértebra lombar, com um corte desse tamanhozinho é o uhum, quê? 3 centímetros, em é, média 3 centímetros, depende do tamanho da criança, é, 3,5, 4, é muito pequeno. uhum, Eu preciso do microscópio, preciso de monitorização. Então, eu preciso ter esse procedimento na mão. E uhum. aí, como é que a gente vai fazer? Esse é um procedimento que eu preciso ter uma equipe. Eu preciso ter. Eu sempre digo, a me pergunta, quanto tempo é a cirurgia? Eu disse, o único P é de precisão, não pode ter pressa. Uhum. É o tempo que for necessário. É. O tempo for necessário para a cirurgia para ser executada aquilo que foi planejado. Uhum. Pode ser 3 horas, pode ser 4 horas, pode ser Até 5 horas, 5, no nosso caso. pode ser 5, pode. Eu já fiz risotomia em 2 horas, É. mas eu já fiz risotomia em 5 horas. Aham. Qual a E, diferença? Não e, tem isso. O importante é o resultado, né? aham. E tem, doutora, a risotomia seletiva dorsal, né? E tem a cervical. Qual que é a diferença da dorsal para cervical? Assim, classicamente é a risotomia dorsal seletiva. Uhum. O dorsal, ele não é exatamente de uma região. O dorsal é que a gente age nos nervos dorsais, que são os nervos sensitivos. Uhum. Detalhe, a isotomia, ela não corta os nervos considerados nervos da força diretamente, então, que são Uhum. os nervos ventrais. Então, são Uhum. os nervos da sensibilidade, para a gente Uhum. diminuir a entrada de estímulo. Então, os dorsais, a palavra dorsal, ela vem porque os nervos da sensibilidade são os nervos que entram dorsalmente na medula. Eles entram Uhum. por trás. Então, o Uhum. dorsal é isso. Seletivo é o processo de fazer a precisão, a monitorização, o A acompanhamento, decapagem dos fios, né? exatamente a tecnologia ali, microscópio e tudo. Então, a Uhum. seletividade é isto. Uhum. E, mas essa cirurgia, se eu for imaginar, a criança tem uma espacidade nos 4 membros. As perninhas duras, o pezinho E os equino, braços. mas os braços também muito rígidos. A Uhum. isotomia, a gente pode dizer, se eu faço a isotomia lombar, isotomia dorsal setiva lombar, eu estou agindo nos nervos que vão para as pernas. Uhum. Então, mesmo quando a gente faz a isotomia lombar, tem alguma melhora dos braços, se o paciente tem muita rigidez nos braços, não é suficiente. E Uhum. aí existe a possibilidade, em casos muito selecionados, muito explicados, da Uhum. risotomia ser feita também cervical. Uhum. Mas Porque você faz junto? não. Não. A gente precisa selecionar muito bem o paciente para a risotomia cervical. Por quê? O risco da risotomia cervical é muito maior do que da risotomia lombar. Por Hum. quê? A isotomia lombar a gente faz ao nível da primeira vértebra lombar, onde eu tenho a pontinha da medula e saem os nervos, ali que chama de Uhum. cauda equina. Então tem um Uhum. espaço maior. Uhum. Quando a gente vai para a risotomia cervical, a gente abre, expõe, a gente tá expondo, nós estamos trabalhando sobre a medula. Então Uhum. você tem um risco muito maior. Entendi. Além o pescoço é móvel, a região lombar não é móvel. Então, a Hum. mobilidade também, ela agrega mais dificuldade. Então, a preocupação da gente com a risotomia cervical ela é muito mais vezes do que na risotomia lombar. Entendi. Então, assim, precisa selecionar muito bem. Outra Uhum. questão, o controle do tronco da criança, controle do pescoço. Então, fazer a risotomia cervical é uma grande necessidade para o paciente que, assim, se você não faz, o paciente está se deformando, o paciente vai se deformar. Uhum. Então, é uma opção, mas, Uhum. assim, eu sempre digo, o risco é maior. Tudo isso é Uhum. explicado, mas Uhum. mesmo a gente explicando o risco, nenhum familiar quer que seu filho tenha um risco, por exemplo, risco de infecção de uma risotomia, Hum. 2%. Mas a Hum. gente é otimista, a gente só se prende aos 98%. É, Mas existe 2% de chance de ter uma infecção, não existe? Existe na teoria. sim. Ninguém se apega a isso. E se tem É. a infecção, olha assim, mas como tem a infecção? Sim, mas Uhum. teoricamente, Uhum. estatisticamente,
tem um risco de dois por Aham. cento É um risco, assim, você vai fazer uma cirurgia de mama, uma cirurgia de um hernia Sim. de disco, é Você um risco tem. igual. Aham. É 2% porque são consideradas cirurgias limpas. Então, Uhum. existe isotomia dorsal seletiva na Uhum. região lombar, quando você vai tratar membros inferiores, que é a convencional. Uhum. E em situações muito especiais, você pode fazer essa mesma cirurgia. Então, doutora, a gente estava falando sobre a criança, o adolescente, que aí ele cresce com essa espasticidade por conta da falta de informação, de não conhecer a risotomia, né? Uma vez a gente foi viajar para um hotel e aí uma mãe pediu para o meu marido ajudar esse adolescente, ele já devia ter uns 14 anos, a sair da piscina, tirou ele da piscina e ela queria que abrisse a perna dele para ela colocar a fralda, porque ele estava na piscina ou trocar alguma coisa assim. Meu marido é forte, né, para quem conhece, e aí ele abriu assim, ele não conseguiu. Aí ele olhou para ela e falou assim: "Tem certeza? Eu posso abrir?" Ela falou: "Pode." Ele falou assim: "Mas vai quebrar a perna dele." "Pode abrir." Então, assim, com certeza, essa pessoa, essa criança, esse adolescente, não passou por uma cirurgia de risotomia. E a toxina botulínica talvez não tenha feito efeito, já 14 anos, 15 anos. E assim, se esse paciente chega para você nesse estado, você opera e quais são as condições de melhora dele? É excelente. Infelizmente, é muito frequente essa situação. Muitos pacientes não têm a oportunidade de ter uma boa gestão da espacidade. Uhum, E, como eu expliquei, os anos vão passando e, se não tratar, as deformidades vão se instalando. uhum, E as dificuldades para a família, para o paciente. Imagina você ficar rígido, isso leva a um estado de dor crônica e de deformidades e tudo. E se o mecanismo foi modificado, a espacidade, a capacidade está lá com 2 anos de idade, está lá com 30, com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos. uhum, Não, vai estar lá. uhum, Então, se a gente não tratar a espacidade quando criança, quando tiver adulto, continuará lá a espacidade, deixando todo o seu comprometimento e diminuir qualidade de vida, além de deformidades. Um adulto não tratado da espacidade quando criança, com certeza terá várias deformidades, além de dor crônica. Aí eu vou até responder uma parte da pergunta anterior, que era qual a idade? Eu uhum, falei a idade mínima, mas não tem idade máxima. Então, uhum. eu tenho um paciente Então, esse paciente melhora depois tem um de paciente com paralisia cerebral que eu operei tendo 32 anos de idade. Samuel Bertolini. Um exemplo, assim, uma pessoa maravilhosa, Uma que a pessoa gente teve a maravilhosa. oportunidade de operá-lo com 32 anos. Normalmente, esses pacientes já são submetidos a vários procedimentos ortopédicos que de forma de complementação extremamente importantes, Uhum, mas eles não interferem diretamente no mecanismo da espasticidade, que é uma condição uhum, neurológica. uhum, Eu já operei paciente com paralisia cerebral com 48 anos, porque está lá a espasticidade, então se você não trata, vai estar lá. Detalhe é o seguinte, quanto mais tempo, menor o ganho com o uhum, procedimento. Se a gente pode pegar uma criança na fase inicial, criança sem nenhuma deformidade, a gente vai uhum, modificar muito e as possibilidades são muito maiores de uhum, ganhos uhum, funcionais dessa criança. uhum, Mas isso também não tira o ganho que a pessoa vai ter. uhum, Cada paciente que ele vai ter a espacidade, a gente tem que avaliar qual é o principal comprometimento. Eu tenho um paciente que eu operei recentemente, ele tem 24 anos, com paralisia uhum, cerebral, deficiente intelectual, mas mais deficiente físico, paralisia cerebral, tem um grau de deficiência intelectual e uhum, deficiente visual. uhum, E a família procurou que os pés sacudiam, chama de clonus, Clonos. sacudir o tempo inteiro. Então, assim, Uhum, e para ele, para esse paciente, já com 24 anos, tudo que ele queria era parar aquele clonus, que é aquele uhum, movimento involuntário pelo reflexo aumentado. uhum, Então, esse paciente, a família chegou, doutor, não dá para fazer essa mesma cirurgia que você faz nos outros, no meu filho. Aí eu olhei assim, uhum, mas ele tem um comprometimento tão grande, ele tem encurtamento. Ele disse, doutor, deixa eu mostrar aqui. uhum, E nesse rapaz, nós fizemos uma risotomia com o objetivo de controlar o clone, tirar aqueles abalos importantes nele
E aí a cirurgia tinha um objetivo muito claro, Sim, então isso e que eu era falei, isso. isso é importante também dizer, né? Porque para cada paciente é um objetivo diferente. Então, às vezes a pessoa fala assim: "Nossa, eu vou fazer risotomia para ele andar, vou fazer risotomia para isso". É cada paciente tem um objetivo. Aumentar a qualidade de vida acho que seria o ideal, né? Outro ponto importante Ah, é objetivo. Assim, eu não posso melhorar uma coisa que você não tem. Por exemplo, a criança é cadeirante. E aí a família que é doutor, eu quero que melhore a marcha. Eu disse, mas tem marcha? Então, assim, a gente não pode prometer, porque seria milagre. entendi. É Então, melhorar a troca de fralda, abertura de a perna. gente pode até dividir de forma bem Aham, simples. Eu pego uma criança, vamos pegar a criança. tá. Pego uma criança que tem parada cerebral, tem espacidade. Essa criança, ela caminha, então ela é deambuladora, ela tem marcha. Mas, então, assim, e a gente precisa tratar e teria indicação de risotomia, ok? Vamos já trazer o objetivo. Eu pego uma criança com parada cerebral, cadeirante, e ela tem uma espacidade bem grave, que leva a dor, esses abalos, que chamam de clonos, tudo. Tem um comprometimento muito grande da qualidade de vida. Não consegue sentar a criança, não consegue posturar, não Isso. consegue melhorar o tronco, por aí. Aquela criança que caminha, a risotomia, ela tem que realmente entrar para melhorar a marcha, porque tem, e melhorar a funcionalidade dessa criança. Então, a gente espera que o desempenho da criança seja muito melhor dentro do processo de reabilitação. Então, a criança tem marcha, mas ele caminha, imagina, travado pela espasticidade, é para ele sim melhorar a marcha. Não é que vai fazer a risotomia e ele vai andar, por exemplo, sem apoio. Não é isso, a proposta não é essa, porque existem vários outros elementos, por exemplo, como é o controle de tronco da criança, como é o nível de entendimento da criança, tem ou não comprometimento intelectual associado, visual Exato. associado. Aham. Então, isso vai variar muito. Então, o objetivo da risotomia, ele não pode assim, fazer caminhar. Ele vai dar Sim. oportunidade para o paciente, dentro do perfil dele, melhorar o máximo possível dentro do perfil dele. Se você pega uma criança que não caminha, a risotomia ela pode estar indicada. A gente chama crianças nível 4 e 5, são aquelas cadeirantes. Sim, essas crianças elas têm dor crônicas, ela não consegue sentar, não consegue sentar para comer, para outras coisas, elas se espantam muito, os Exato. pés tremem, que são abalos, que são clonos. Então, o objetivo aí a gente chama de melhorar a qualidade de vida, dar oportunidade para a criança sentar, ver a vida de frente, porque a criança não senta, ela fica olhando para cima. Então, lembra que o horizonte é na frente. Então, só posturar a criança, se a cirurgia permitir que a criança relaxe, que a família consiga sentar adequadamente numa cadeira, Já é um ganho. já mudou a vida dessa criança e dessa família. Eu gosto muito de uma frase que, assim, eu não sei se foi você que falou pra mim, assim, você consegue andar de salto alto por quanto tempo? A risotomia fez pra ele. Tirou o salto e ele tá. É a mesma coisa que andar de tênis e andar de salto. Então é muito mais maravilhoso você andar com tênis. Então, assim, não é que ele fez a risotomia e agora ele vai sair do andador, né? Ele melhorou, não tem mais a marcha em tesoura, não tem a ponta de pés. Então, isso que é primordial. Então, a gente tem que ver que para cada criança é um objetivo diferente. E esse objetivo, que eu falo, o alinhamento, ele é muito importante. Então, a gente precisa estar muito alinhado. Por isso que a consulta ela vai variar, ela pode ser 1 hora, 2 horas, mas tem que estar alinhado. Então, a família já entendeu que o procedimento, ele faz parte de um plano de reabilitação, entendeu? Que entendeu que a risotomia faz muito sentido se tiver a reabilitação pós-operatória, entendeu? E que terminou aquele período de reabilitação pós-operatória, não encerrou a reabilitação, não adianta, agora encerrou, já chegamos ao máximo, não. Continua as terapias dentro do momento de cada perfil de cada paciente. Tá. Então, o objetivo da risotomia a longo prazo é melhora de qualidade de vida para cada paciente. Melhora a qualidade de vida e a oportunidade, né? Você dá oportunidade para aquela criança Melhorar. que caminhava. Por exemplo, uma criança que a gente chama de nível 2, aquela criança que caminha, mas na hora de subir e descer uma escada, ela precisa de segurar, ela fica muito na ponta dos pés, na maioria das vezes. Inclusive, ela para correr é muito fácil, mas para parar ela tem dificuldade, só essa criança correr e conseguir parar sem precisar segurar em nada, pronto. Já é maravilhoso. Já é maravilhoso, já mudou muito. Então, cada paciente tem que ser avaliado individualmente. Exato, cada um é único. Cada né? paciente é uma família, cada paciente é um objetivo. E como que é o pós da risotomia?
O pós-operatório nós temos que entender o seguinte. Primeiro, a família, volta assim, a família entendeu a cirurgia, entendeu que nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos agindo, operando um paciente que muitas vezes ele não entende por que está ali, dependendo do nível de entendimento da criança, muitas vezes ela não sabe por que está ali, mas ela está. Ela está por uma decisão da família, mas a criança às vezes, por que a criança está internada? Então, às vezes, a criança vai chorar, pode chorar ou não, então depende muito. Outro ponto, a cirurgia, como ela é risotomia dorsal, é no nervo sensitivo, então a gente sempre orienta, olha, a criança pode ter algum choquezinho na perna. Vamos imaginar que fosse meu fiozinho descascado, esse é algum choque, tem criança que tem, fica muito sensível às pernas, isso tudo é muito orientado, isso a gente tem providências para isso, a gente Tem um grupo no WhatsApp a com gente, toda a equipe. nossa equipe, a gente, todo o nosso paciente, a gente tem um grupo do WhatsApp que a equipe acompanha. Com enfermeira. Nós temos a nossa enfermeira, fisioterapeuta, nós temos tutoriais que a gente coloca no grupo, vamos orientando detalhezinho. Além de orientar muito, a gente tem tudo no grupo. E esse Para grupo, trocar o curativo, a troca de né? curativo, tudo isso é muito importante. De fato, é o acompanhamento. Eu digo mais, esse grupo a gente mantém por 3 meses. Isso. Onde a gente vai acompanhando os Para a mãe não detalhes. ficar doida, né? Para a mãe não ficar doida, É. efetivamente. Exatamente. E aí, o que que esse grupo dá? Ele dá segurança. Sim. E outra coisa, ele nos permite acompanhar a evolução da criança. É Eu lembro que muito você pedia importante. para tirar foto da cicatriz dele todos os dias. Eu tinha que mandar foto para ver como que tá Quero ver como é que eu ficando. preciso estar acompanhando, não importa. Eu sou um médico hoje eu transito muito ao nível de Brasil, mas não importa onde eu estou, eu Exato. acompanho todos os pacientes, porque eu tenho as famílias vão colocando as fotos da cicatriz, da fila operatória, e vou acompanhando todos, e a gente vai acompanhando, e é isso. Então, a risotomia é uma cirurgia que a gente sempre, assim, o paciente, a recomendação é, terminou a cirurgia, acorda a criança, mas sempre que possível, a gente prefere que passe o primeiro dia depois do operatório, na UTI, sempre que possível. Dá para fazer sempre a UTI, depende do suporte do hospital. Então, é uma cirurgia que deve ser feita em um hospital de alta complexidade, que tem realmente uma retaguarda segura. E aí, no dia seguinte, a gente vai tirando os analgésicos, sempre com a previsão de internação em média de 3 dias. É isso. Então, assim, isso E tudo é quanto muito tempo que orientado. ela pode voltar nas atividades normais? Então, assim, o nosso plano, a nossa proposta é, nossos pacientes, eles são operados, normalmente fica em média 3 dias no hospital, e normalmente a partir do 7º dia já deve começar. Nesses dias tem toda a orientação de reabilitação mais de imobilização, essas questões, e aí começa a fazer o plano o protocolo de reabilitação pós-operatória intensiva, que é progressivo, que é em mais ou menos em torno de 5 semanas, 4 a 5 semanas. E essa criança, ela vai estar normalmente um turno fazendo, depois de 2 semanas, dependendo da idade da criança, dependendo da facilidade da família, às vezes até a criança já vai voltando para a escola, ou não, depende se a criança estuda, se não estuda, se estuda perto, como é que a criança está, Sim. se ela está muito bem, se ela não tem aquela sensibilidade aumentada, A tudo. primeira semana foi muito difícil, doutor. Nossa Senhora, o Gabriel chorava muito na reabilitação. E aquela primeira semana da dúvida, será que não cortou demais? Porque ele parava assim, aí ele, bum, caía, né? Que ele não fica em pé, é difícil isso, né? Aí você fica nessa dúvida e hoje, graças a Deus, Tá é interessante isso aí, porque eu maravilhoso. sempre faço assim, ó. Eu explico para a família, se eu chegar lá no primeiro dia pós-operatório, se vocês doutor tá molinho, eu disse, graças a Deus, deu Graças tudo a certo. Deus. O que que eu quero dizer com isso? Isso é uma forma assim, deixar registrado que nós temos que ter a criança mais mole. Só que nós não tiramos a força, nós tiramos a rigidez que Sim. é patológica. Não é para estar mais mole, é. Como é que vai mudando isso no processo de reabilitação, no dia a dia? Você vai vendo, a primeira semana está muito recente, a criança está assustada, até os pais ainda estão assustados. Meu Deus, meu filho está mais mole aqui, por mais que a gente tenha orientado. Aí você pega a segunda semana, pega a terceira semana, a criança está começando agora, está feliz, é criança, já está conseguindo ficar em pé.
quarta semana, muda tudo, né? Não, é impressionante. E ele precisa reaprender a fazer o que ele fazia antes sem a espasticidade, porque a espasticidade ajuda, né? Não sei se é verdade ou se não é, mas eu sentia que a espasticidade ajudava ele a andar no andador. Agora ele precisa reaprender a andar de novo. É, Então agora eu vou usar eu mesmo, os meus músculos por conta própria, porque a espasticidade não tá mais se a ali para me ajudar. espasticidade não fosse algo progressivo, ok. É, Por que que tem que tirar? Porque é progressivo e vai deformar. E assim, ficar um pouquinho rígida até um certo momento, tudo bem. Se juntou com a força. isso. Só que assim, cada vez vai aumentando, inclusive vai impedindo de um ganho real de força, tá? Fica só rigidez e menos força, mais Sim. rigidez, menos força. Então, naquele primeiro momento, a criança ela consegue às vezes ficar em pé usando a questão da rigidez. É. Só que se parasse aí, ok, perfeito. Então, outra questão é que a criança ela não fica dura de uma vez, ela vai gradativamente nos meses, nos anos ficando dura. Então, não foi algo brusco. A risotomia, ela promove o relaxamento no ato cirúrgico instantâneo. Então, a criança Instantâneo. entra rígida e ela sai sem a rigidez. É muito diferente. Por isso que, no nosso entendimento, não faz sentido fazer a risotomia e não fazer o plano de reabilitação pós-operatória, onde a criança tem que reaprender, o cérebro precisa de passar a perceber o novo formato corporal. Então, ele precisa aprender o novo perfil corporal Isso. dele. E E aí ela vai tem a ganhando. chance de voltar à espasticidade? Interessante, essa espacidade volta, né? É. De fato, não é que volte. Assim, é aí que está um detalhe. Por exemplo. A gente precisa estar com a criança totalmente sem efeito de nenhum relaxante. Quando a gente vai planejar a cirurgia, relaxante, por exemplo, toxina botulínica. Então, o nosso protocolo é, a gente não faz a isotomia, o paciente que tenha O aplicado efeito da toxina. tem que ser de 4 meses para mais. Por quê? Eu preciso, na análise que a gente vai avaliar a criança, eu preciso definir qual é o percentual de corte de cada nervo. Se a criança ela tiver com efeito, por exemplo, de toxina botulínica, eu vou achar que ela está mais relaxada do que ela é. Então, digamos que eu precisasse cortar 60% e eu achei que está mais ou menos relaxado, eu cortei só 50%. Para então, quando passar aquele efeito, vai ter uma sobra. Então, de fato, ela não é que ela voltou, ela estava ali, ficou um pouco de espacidade. Esse é um ponto. Outro eu posso de forma planejada, por exemplo, uma criança que ela usa muito a musculatura da coxa, parte anterior, que pode ter um pouco de espacidade, mas se eu tirar aquilo ali, ela pode desabar, então pode ser que de forma planejada eu preserve aquilo ali. E se a criança ela fica mais rígida, se ela passa por profissionais que não tinha essa informação, vai dizer só, tá aqui, dá com espacidade, aqui voltou espacidade. Não, Entendi. foi planejado deixar preservar aquele grupo muscular que tem algum grau de espacidade, mas se a gente relaxar, a criança pode ser que ela tenha uma perda funcional. Você vê que aí esses detalhezinhos, às vezes pode passar que a espacidade voltou. O principal se a gente cortou menos do que deveríamos cortar. E esse refinamento, por isso que veio no nosso protocolo, a gente usa avaliação neurofuncional, usa eletromiografia de superfície, usa todos os nossos recursos para a gente encontrar o ponto mais próximo do que seria o cérebro fazendo de forma normal. E aí isso não é simples. E tem criança que você opera a risotomia e continua com botox? Toxina? É interessante. A toxina botulínica, assim, eu fiz a risotomia lombar, ok? Tratei os membros inferiores. Na literatura, quando você vai ver nos livros, entre 7% e 12% do paciente pode precisar de alguma complementação em algum ponto específico. Mas isso é muito raro. Nessa literatura também coloca, eu posso precisar de toxina para membros superiores. Olha só, então, precisa de toxina. Não. Fez a risotomia, nunca mais vai precisar de toxina. Peraí, mas e os braços?
Então, se a gente faz a isotomia para tratar a espacidade dos membros inferiores, mas o paciente ele tem uma demanda ainda do membro superior Uhum. e vai precisar continuar tratando. E muitas Uhum. vezes é com toxina botulínica. Uhum. E aí, muitas vezes, mas voltou, tá tomando, tá aplicando toxina de novo. Uhum. Aí, assim, se você fala de maneira geral, dá a impressão, Uhum. fez isotomia e está aplicando toxina? Não, Uhum. mas está aplicando para outro segmento. Uhum. Existe uma, às vezes existe uma falha de avaliação que muitas vezes eu já vi paciente que o paciente ele já tem encurtamento. Vamos imaginar aqui na musculatura adutora de coxa, onde abre as Uhum. coxinhas, Sim. ele tem espacidade e já tem encurtamento. Você Uhum. faz a risotomia, você tira a espacidade, mas ele Uhum. ainda tem uma limitação pelo Uhum. encurtamento. Eu Uhum. já vi aplicarem toxina botulínica dizendo que essa limitação é espacidade e não Uhum. é. Aí essa Uhum. criança, ela precisaria continuar o tratamento, que precisaria fazer um procedimento Ortopédico. ortopédico de Uhum. alongamento. Você vê que tem esses vieses que muitas Uhum. vezes, não, mas fez a risotomia e está continuando aplicando toxina Uhum. botulínica. A gente tem que analisar muito Uhum. bem os porquês. É. Muitas vezes é mesmo superior. E falando em ortopedia, você já fez casadinho também, né? A risotomia junto com alongamento de tendão, que fala? Pode fazer assim, É, um por ortopedia. favor, né? Aham. É, de fato, assim, primeiro tem que ter uma equipe que conduz o paciente. Uhum. Neurocirurgião, Multidisciplinar, né? neurocirurgião sozinho não vai fazer bem Uhum. feito, ortopedista Uhum. sozinho não vai fazer bem feito, Uhum. fisioterapeuta sozinho não vai, e sem a família nenhum consegue fazer. Aham. Então a gente precisa avaliar o paciente integralmente. Qual é a necessidade do paciente? Uhum. Então, vamos imaginar um paciente que todos nós pacientes passam pelos terapeutas e passa pelo ortopedista. Ortopedista. Tem que passar. Então, se o paciente ele tem, vamos imaginar, ele tem a espacidade, tem a indicação da risotomia, mas ele tem os pés equinos Uhum. com encurtamento, já com encurtamento que tecnicamente está indicado a cirurgia ortopédica de alongamento. Uhum. Sempre a cirurgia neurológica ela deve anteceder, porque Uhum. o problema de base é neurológico. Uhum. E depois se faz as correções ortopédicas que sejam necessárias. Uhum. Em situações especiais, um paciente que tem já clássica indicação, quando é só para pés equinos, em pacientes extremamente bem selecionados, nós temos um trabalho na nossa equipe que às vezes a gente faz ao mesmo tempo, que é ao mesmo tempo, durante a mesma anestesia, terminou a risotomia, entra o ortopedista pediátrico e faz o alongamento Uhum. do Entendi. caso dos pés, Uhum. especificamente. Então, Uhum. isso tem que ser extremamente bem selecionado para Uhum. a gente poder não fazer com que o paciente ele fique imobilizado e isso gere uma dificuldade no pós-operatório. Quando o Uhum. paciente ele tem necessidade de alongamentos, por exemplo, nos joelhos ou Uhum. nas coxas, Uhum. não fazemos. A Uhum. gente seleciona muito bem aquele paciente que, primeiro, só paciente que é para pés equinos e Entendi. extremamente bem selecionado ali quando a gente não tem dúvida nenhuma que o Uhum. tratamento ele é cirúrgico, Entendi. porque às vezes o paciente o próximo tratamento pode ser um gesso seriado. Aham. Então pode ser que o gesso seriado, feito a Resolva. isotomia, o gesso seriado resolva. Uhum. Pode ser. Então aí a gente, aí não, é gesso seriado. Mas tem uns que a Uhum. gente sabe, isso aqui, o gesso seriado ele já não é Uhum. mais a opção suficiente Uhum. e já é para cirurgia. Então nesses Aham. casos sim, fazemos sim com a Entendi. equipe. E qual a diferença, doutor, de bomba de Baclofeno, quando é usado a bomba e a risotomia versus risotomia? Não sei, qual que é a indicação? Assim, o baclofeno, aquele mesmo medicamento que a gente lá na Oral. fase inicial, que pode usar via oral, ele via oral, ele tem uma baixa absorção, então vai muito pouco para o sistema nervoso. Às vezes você precisa ter uma dose muito alta que gera efeitos Uhum. colaterais, como sonolência, etc. Sim. Intestino preso. Intestino. Exatamente. Então tem É. várias questões que a gente precisa sempre, qualquer medicamento, Uhum. principalmente relaxante muscular, você precisa É. saber muito bem os efeitos adversos. Sim. Esse medicamento ele é extremamente potente, o mesmo baclofeno, só com outra preparação específica Uhum. para ser injetado. Então, mas assim, se a gente tem um paciente que a gente que teria uma indicação, eu já vou explicar qual é o Tá. perfil.
que a gente pode usar uma bomba, existe um aparelho, que não bomba, a gente fica até com medo, né? Mas é um aparelho, um dispositivo, que ele tem uma capacidade entre 20 e 40 ml, tem dois tamanhos, e você pode preencher com esse líquido, o baclofeno, próprio para isso, e ela, de forma eletrônica, ela vai jogando a dose que você planejou lá dentro do líquido, perto dos nervos. Então, é uma resposta muito boa. Quando é que a gente indica e quando é que não está indicado? Primeiro, criança, é um aparelho grande. Então, onde é que eu vou botar esse aparelho na criança? Primeiro é o seguinte, então onde eu vou botar? Classicamente, a bomba de baclofeno, ela é mais bem indicada, por exemplo, um paciente adulto que teve uma lesão na medula, é um paraplégico, que tem uma espasticidade grave. Então, esse paciente, as duas opções podem ser instituídas. A isotomia dorsal seletiva é excelente para esse paciente, mas o baclofeno através da bomba também é muito bom. Pode fazer as Não, duas uma ou ou outro. outra, tá. Então, aí a gente sempre vai analisar perfil. Por exemplo, uma contraindicação relativa para colocar a bomba. Quem vai encher essa bomba? Quem vai fazer os ajustes da bomba? Então, um paciente que não tem acesso ao neurocirurgião que colocou a bomba para estar acompanhando, não deve colocar a bomba. Porque quem vai encher? Quem vai regular? Porque isso é um ato médico. Então, não pode. Entendi. Ah, mas eu tenho dinheiro, mas eu não tenho a disponibilidade de estar próximo do neurocirurgião. Não deve fazer. Eu tive um paciente do Paraguai que eu fiz a risotomia em São Paulo e a opção de não colocar a bomba, que a pessoa disse, não, eu moro no Paraguai e se eu precisar vai para onde? Exatamente isso. Então, eu só dando um exemplo. Então, o paciente esse adulto paraplégico, ele pode, assim, a gente vai escolher uma opção ou outra, dependendo do perfil do paciente, dependendo da onde mora, dependendo do desejo do paciente e da viabilidade financeira, tá? Tem paciente que quer resolver logo, fez a isotomia, pronto. Tem paciente que prefere deixar algo implantado que outro que não quer. Mas esse algo implantado precisa trocar a longo prazo? Essa bomba ela tem uma bateria que a gente chama de meia-vida, que vai variar, imaginemos, em média de 5 a 7 anos. Significa que é como uma bateria de um carro que um dia vai precisar trocar. Entendi. E ela tem um custo também alto, né? Então, é possível sim se colocar, mas tem que saber que um dia vai ter que trocar, vai precisar trocar. Então, isso é importante. Tá. Trazer a bomba para a paralisia cerebral, as crianças pequenas, de forma alguma, não deve colocar, porque não tem sentido colocar. Talvez aquelas crianças maiores, nível 4, nível 5, crianças graves, elas podem sim, que são espástica, comprometimento dos 4 membros, são crianças que possam, dependendo da situação, se beneficiar mais. São crianças maiores, tudo com deformidades maiores. Pode. Existe um trabalho lá da Inglaterra que foi bem interessante. Os pacientes lá de um serviço que tinham sido optado para tratar com a bomba. Quando a bomba teve que ser trocada, resolveram fazer a isotomia. Esses pacientes, o nível de satisfação deles nesse trabalho mostrou que era bem maior com a risotomia. Assim, a felicidade foi ter feito a risotomia e ter tirado a bomba. Entendi. Então, tem essas questões que a gente sempre considera. Então, não existe 100% de nada, nem determinação, mas uma criança que deambula, uma criança pequena, não tem sentido algum pensar na bomba, tratar com baclofeno através de bomba. Não vejo sentido algum. A risotomia não tem contraindicação para não fazer? É uma pergunta boa, hein? Tem sim. Qual é a contraindicação principal para a risotomia? O não alinhamento de expectativa. Não o quê? Não alinhamento de expectativa. Essa é a principal contraindicação. Quando eu dou aula em alguns lugares, em congressos, etc., aí tem lá sempre, quando eu dou aula sobre risotomia. Inclusive, agora em agosto vai ter o Congresso Latino-Americano de Neurocirurgia Pediátrica em São Paulo. E vai ser aqui em São Paulo, eu vou dar aula sobre risotomia. Então, com certeza, eu vou falar contraindicação. E eu coloco uma contraindicação lá que não está nos livros. Falta de alinhamento de expectativa. É uma contraindicação, para mim, não é relativa, é absoluta. Claro. Primeiro ponto é isso. Trazendo para contraindicações mais palpáveis,
Então, se eu pego um paciente que tem distonia, o que é distonia? É uma hipertonia, a musculatura endurecida, só que migra, muda, é desorganizada, é uma desorganização do movimento. Então, esse paciente, se ele tem a só distonia, de forma alguma, vai para a risotomia dorsal seletiva. Não deve, porque se você opera, ele vai desorganizar mais. Se você opera para relaxar as pernas, vai desorganizar os braços. Você nem aquela criança que anda assim, mais com movimentos desordenados. É porque existe a incoordenação, que é uma coisa, mas existe aquela Ah, criança que migra o movimento, ela dobra o braço, ela estica o braço, daqui a pouco ela relaxa, é involuntários. involuntário. E aí quando você vê, quando ela está dormindo, está totalmente relaxada, que a espacidade não é assim. Ah, não é? A espacidade se mantém, lógico que em menor grau, mesmo dormindo você vê que a criança tem rigidez. Na distonia relaxa. Então aquela desorganização do movimento é o que a gente chama de distonia. Tem paciente que tem um padrão misto, que ele é duro, rígido pela espacidade e ele é rígido pela distonia. Aí são duas forças de contração muscular que estão ali naquele paciente. A gente precisa avaliar muito bem, porque esse paciente, se você faz a risotomia padrão e tira a espacidade, você libera a distonia que já está lá. Simplesmente você tirou a força de contenção que era a espacidade. Mas às vezes a gente precisa fazer. Então, é uma contraindicação. Lógico, não existe absoluta, porque cada caso tem que ser visto. Mas a risotomia dorsal seletiva, ela, assim, a distonia, a gente coloca sempre como uma contraindicação das mais importantes. Entendi. Mas a risotomia ela pode ser feita em paciente com distonia. Eu voltei agora. Quando a gente tem um paciente com distonia, um paciente muito grave, às vezes a criança parece uma tábua, que é falando assim, doutor, faça alguma coisa para essa criança sentar. Ele diz assim, mas você quer o quê? Não, eu quero que ela relaxe, amoleça, eu quero pelo menos que ela sente, eu não consigo mais nem transportar a criança. Que tem esses casos graves, aí é possível fazer uma risotomia diferente. Entendi. Aí que ela é dorsal, que são as raízes sensitivas, mas ventral, que são as raízes motoras, onde a proposta é amolecer. Eu quero que amoleça, mas eu quero que mantenha a função. Eu disse, não dá. Não dá. Então, a proposta para esse tipo de risotomia, para a distonia, é para amolecer. Então, eu preciso agir mais do que a dorsal. Risotomia dorsal, risotomia ventral, no mesmo ato. Tu vê que é possível sim, mas a própria risotomia ela é diferente. Ô, doutor, e para as mães aqui que estão assistindo a gente, você é de Teresina e você opera onde? Eu acho que eu sou de Brasil. Do Brasil, né? Agora, é verdade. Eu sou de Teresina, Isso. Teresina, capital do Piauí, com todo o amor, muitos anos. Eu lá em Teresina, eu tenho a lá. oportunidade de coordenar um programa assim, pioneiro, impactante e com resultados relevantes mesmo na nossa sociedade, que é chamado Programa de Espacidade Infantil do Estado do Piauí, que é no Hospital Infantil do Estado, chamado Hospital Infantil Lucídio Portela, é a referência do Estado. Eu tenho a felicidade de coordenar o Serviço de Neurocirurgia Pediátrica há 25 anos. E lá a gente consegue ter todos esses tratamentos à disposição das nossas crianças do Piauí que tem paralisia cerebral. Lá o programa, as crianças elas entram via marcação normal do SUS, passam por avaliação de toda a nossa equipe e a criança ela vai receber a oportunidade em que ela precisa. Por exemplo, a criança ela precisa, a indicação é aplicar a toxina botulínica naquela fase. Essa criança ela vai para o grupo de crianças que vão ser submetidas à aplicação de toxina botulínica sob sedação, com anestesia, com tudo. Essa criança ela já tem indicação de risotomia, então ela vai para o grupo das crianças que vão para a risotomia. Nós já fizemos mais de 250 risotomias nas crianças do Piauí pelo programa do Pelo SUS, subsidiado pelo governo do estado, que é uma parceria SUS e governo do estado. Mas para fazer pelo SUS tem que residir no Piauí. No caso, é um programa piauiense,
que ele é parcialmente financiado pelo governo do estado. Então, como é no programa do estado, ele é para as pessoas, os habitantes do Piauí. Espero que um dia o Brasil todo possa replicar o sucesso que esse programa desde 2020, 2021, que a gente faz. Nós temos mais de 250 crianças submetidas à risotomia total seletiva no programa. Então, lá em Teresina, eu trabalho nesse programa e trabalho também no outro hospital particular, que é o Hospital São Marcos, que é um hospital filantrópico muito bom, realmente é um hospital com toda a acreditação, ONA 1, 2, 3, então assim, é um hospital maravilhoso. É lá que eu faço as isotomias dos pacientes particulares. Então lá eu trabalho muito pro SUS, minhas crianças do SUS, e trabalho também muito particular. E lá a gente recepciona pacientes do Brasil e até de fora, lá em Teresina. E em São Paulo, eu tenho uma felicidade de operar na ACD, realmente, porque é um local de excelência no tratamento de pessoas com deficiência, principalmente paralisia cerebral. Então, eu opero na ACD. E consultórios eu atendo em outros lugares, mas operar, por enquanto, só em 2 estados. Eu achei que Brasília também estava operando. Não? Brasília eu faço. Brasília também eu atendo mensalmente. Você atende. Ainda é consultório e atendo em alguns outros estados de forma mais pontual. Piauí, Brasília e São Paulo regularmente. Opero no Piauí e em São Paulo e Brasília. Por que eu ainda não comecei a operar em Brasília? Porque não é operar, é cuidar. Então a gente precisa criar. São Paulo eu demorei bastante para criar toda a rede de apoio. Porque a sua equipe vem junto, a equipe né? vem, as clínicas parceiros, os profissionais parceiros, ortopedistas, o pessoal da fisioterapia, toda a equipe para poder cuidar na execução do programa. Que a cirurgia não é só o ato. Então, Brasília, pós-operatório, tudo. Então, Brasília será o próximo passo, passar a operar lá, mas por enquanto ainda faço só o atendimento e os pacientes lá, as famílias, que a gente fala Brasília, mas Brasília representa uma grande região. Os pacientes eles optam para ir a Teresina ou para vir a São Paulo quando tem indicação de cirurgia. Tá. Lá em Teresina tem o espaço neurofuncional, que é maravilhoso, que faz parte da sua equipe, Faz né? a equipe do espaço neurofuncional, capitaneado pelo Leonardo Rafael, que é o fisioterapeuta neurofuncional com experiência imensa na avaliação de pacientes com espasticidade de condução. E Ana Patrícia, só para citar 2 nomes, que coordena todas as avaliações a parte da reabilitação, dentre outros, Leilana, terapia ocupacional e toda uma equipe que se dedica. Então, o espaço funcional é um parceiro desde o início. E temos mais coisas na Teresina, né? Tem o projeto, o Riso. Lá em Teresina também a gente tem a felicidade de ter uma entidade que cuida das famílias, chamado Instituto Riso Movement, Associação de Crianças com Paralisia Cerebral do Estado do Piauí, chamado Instituto Riso Movement, Instituto Riso, ou Riso Movement. É um apoio a quem apoia. Então, cuidar a frase dos cuidadores. Que você disse agora, ele foi uma frase muito linda, que é mãe acolhida, criança protegida. Então, é um lema do Instituto Riso Movement, que mãe acolhida, criança protegida. Então, assim, é uma ação muito impactante, lá onde tem acolhimentos, tem programas para as famílias e tem também reabilitação para as crianças lá mais carentes. Essas crianças também são beneficiadas por reabilitação. E tem outros projetos, inclusive tem um que é um projeto de inclusão chamado Riso nas Ruas. Que legal! É uma corrida de rua, onde tem uma integração da sociedade realmente com as pessoas com deficiência. E lá o Instituto Riso Move, ele foi constituído pensando na associação de crianças com paralisia cerebral e suas famílias. Mas hoje, assim, as pessoas que têm deficiência são pessoas que frequentam o Instituto Riso Move. Então, muito além, passou a ser um apoio das pessoas com deficiência. Nossa, doutor, porque o doutor, além de médico extremamente profissional, capacitado, é isso, ele é um médico que cuida da família. Você nunca cuidou só do Gabriel, você cuidou de mim, cuidou do vô, da avó. A gente fez 2 consultas, né? Fui falar com meu pai, não, eu preciso me consultar com ele também. E uma paciência, conversando com todo mundo, porque é isso, porque as mães atípicas já se sentem tão sozinhas, né?
E vocês são incríveis, assim, acolhe de verdade, É assim. cuidar de quem cuida. Cuidar de quem Cuidar de quem cuida. cuida. A vontade é de cuidar mais, Não, mas mas a vocês gente já precisa fazem contribuir, é cuidar de muito. quem cuida. A gente fala mãe, a mãe representando a família, tá? Sim, Os os pais, pais. os pais. Tem tantos pais tão extremamente Muito. dedicado. Então, assim, a gente fala mãe, porque a mãe é que amamentou, tudo, mas não é muita lei, né? Então, de fato, é que os pais precisam de um ombro amigo, precisa ter, a minha recomendação, médicos, seja amigo das famílias. Seja amigos. Você não perde a autoridade, você ganha. Porque a autoridade Exato. é uma construção. Então, assim, por ser amigo da família, eu vou perder a autoridade. Não. Não tenha medo disso, pelo contrário. Precisa acolher, né? Porque a gente está entregando para vocês o nosso bem mais precioso que Deus nos deu. Então, assim, quando, né, você foi operar o Gabriel, eu falei assim, doutora, como se fosse vou operar sua filha, pelo amor de Deus, porque é muito forte. Então, isso, assim, precisa ter uma humanidade que você e a sua equipe inteira, nossa, Ana Patrícia, o Leonardo, a Leilane, todo mundo sempre teve comigo e eu vejo nas redes sociais vocês com os projetos e cuidando das crianças, são incríveis. Nossa, eu sou fã, de verdade. De fato, pra gente é uma razão de vida. Sim, Assim, dá com pra ver. certeza a gente não vai agradar todo mundo, tá sabendo Não, disso. Com certeza a gente vai deixar, vão ter atos falhos, a gente vai ter insucesso, mas uma coisa nunca vai faltar, a vontade de acertar. Nunca. Porque o amor pelo que vocês fazem, né? Porque o sucesso do trabalho, o sucesso da cirurgia tá pelo que você ama fazer. Né? Então, assim, tá visto nos seus olhos que você ama ser neurocirurgião. Eu E amo dessas neurocirurgião crianças. pediátrico. Eu passei, assim, eu sou neurocirurgião pediátrico, sou neurocirurgião funcional, eu sou especialista em reabilitação. Eu fui um dos responsáveis para implantar todas as principais políticas da pessoa com deficiência do estado do Piauí. Eu gerenciei, sendo superintendente executivo, um centro de reabilitação de alta complexidade em Teresina. Então, são muitos anos envolvido e muitas vezes até comprometido mesmo com mais do que com as pessoas, as crianças com paralisia cerebral, mas com a causa. Com a causa. São muitos anos. Sim. E aí eu, como neurocirurgião, hoje eu trabalho com as pessoas com deficiência. Então, você vai ver meu consultório, eu até digo para os meus pacientes, minhas famílias, olha, é uma pena, mas eu não consigo dizer que um é prioridade em detrimento do outro, porque são todos tão especiais, são todos deficientes. No dia do atendimento do programa, no atendimento da avaliação inicial do Programa de Espacidade Infantil do Estado do Piauí, onde a gente permite ter 30 pacientes, você imagina, deve ter 90, o ambulatório é só para esse público, aí chega um ou outro, que às vezes estão vindo lá, o Piauí é bem extenso, às vezes está de 900 quilômetros, doutor, temos que voltar, aí um chega assim, não, mas eu sou mais distante, então eu sou de 300 quilômetros, eu sou de 600 quilômetros, aí diz, olha, é difícil até eu escolher, porque vocês são todos tão especiais, quem eu ponho à frente, nada mais do que abraçar, conversar, e daqui a pouco atende todo mundo. Então, de fato, é isso, assim, é mais do que atender, é acolher, né? Isso. E aí, a nossa conversa tá muito boa, tô adorando tudo isso, mas pra gente fechar, eu queria que você falasse o que é inclusão para você. Inclusão é oportunidade. Inclusão é acesso. Eu gosto da palavra acesso. Acesso eu também adoro. Porque acesso é tudo. Acesso à informação é acesso. Acesso não são barreiras arquitetônicas somente, né? Não, Também. Uma calçada, a gente precisa estar com ela acessível. Acesso é oportunidade. Então, acesso àquela pessoa, aquela acesso àquele pessoa, médico, ao método, à equipe, acesso a se encontrar com famílias, a famílias conversarem. Então, para mim, incluir sem a palavra acesso, ela não vai existir. Então, inclusão para mim é esse conjunto. Então, a gente precisa ter o acesso para a gente poder incluir. E para ter acesso, a gente tem que ter informação. Isso. Então, inclusão sem informação, ela vai faltar alguma coisa. Você vê que inclusão está aqui, mas a inclusão é algo dependente de várias ações. Inclusão sem ação não existe. É verdade. Então, inclusão é um resultado. Inclusão não é uma causa, realmente é um resultado de várias ações. Então, inclusão é resultado de ações. Ai, que lindo, adorei, doutor. Obrigada pela sua participação.
E vai surgir muitas dúvidas. A gente pode contar com você, né, para responder as Pronto para dúvidas, tenho certeza. responder com certeza. E pegando esse gancho aí da informação, é isso. A gente está aqui hoje, né, eu e a Flávia, com Vozes da Inclusão, para levar informação para vocês, porque, olha, antes de 2024, né, que o Gabriel operou, eu não sabia o que era risotomia. Eu fiquei sabendo por uma mãe na internet que me mandou uma mensagem perguntando se o Gabriel era indicado de risotomia. Eu até fiquei meio assim, falei, gente, quem é ela para perguntar? Ela era da Inglaterra. Eu falei, meu Deus, mas ela nem conhece meu filho. E aí a pulga ficou atrás da Que é orelha e isso eu mesmo, fui, hein? que é isso? Aí eu fui atrás, fui pesquisar e graças a Deus, Deus me levou até o Dr. Francisco Alencar e foi um sucesso. Eu super indico, um médico competente, humano, equipe maravilhosa, super capacitada. E é isso. Adorei estar aqui com você hoje. Muito bom. Obrigada, Muito obrigada, obrigado, Janaína. Muito gente. obrigado. E se vocês gostou desse conteúdo, compartilha, curte, se inscreva no nosso canal, manda esse conteúdo para as mães que precisam ouvir, que têm filhos com paralisia cerebral ou que têm outras deficiências, mas que têm essa espasticidade que precisa ser tratada. Siga o Dr. Alencar nas redes sociais, que é Hashtag Doutor Alencar. isso. Doutor Francisco Alencar. DR Isso, Francisco Alencar. isso. O espaço neurofuncional que eles têm em Teresina. Acompanha aí todo esse projeto de Espasticidade Brasil, Cidade né? Que Brasil. tá no YouTube No YouTube. também. Com o nome Espacidade Brasil, O né? nome é Espasticidade Brasil. E é isso aí. Fiquem ligados que só tem coisa boa aqui. Um beijo.